Você já imaginou o dia em que todo o mal será finalmente calado? Quando o inimigo de nossas almas, aquele que desde o princípio engana, acusava e destruía, será derrotado diante de toda a criação. O livro de Apocalipse nos revela que esse dia chegará. E a cena descrita pelo apóstolo João é uma das mais épicas e impactantes de toda a Escritura. Uma visão que não apenas fala do futuro, mas que nos mostra a soberania de Deus sobre a história e o destino final do mal. Em Apocalipse 21:3, João descreve: Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Essa visão extraordinária começa com a descida de um anjo. Não sabemos o nome desse ser celestial, mas o poder que lhe foi concedido pelo próprio Deus é tremendo. Ele segura em suas mãos uma grande corrente e a chave do abismo. Esse detalhe é simbólico e poderoso. Satanás, que tantas vezes se mostrou aparentemente invencível diante da humanidade, é reduzido a nada diante da ordem divina. Não há batalha, não há resistência. Um simples mensageiro de Deus, autorizado pelo Altíssimo, cumpre a tarefa de acorrentar o inimigo e lançá-lo ao abismo. Isso nos ensina algo profundo. Satanás nunca foi e nunca será igual a Deus. Ele é criatura, limitado, sujeito ao poder do Criador. Muitas vezes, em meio às lutas da vida, sentimos que o mal é forte demais, que as trevas dominam. Mas aqui a palavra nos lembra que basta uma ordem do Senhor para que tudo mude. Um anjo, apenas um, será suficiente para colocar fim ao domínio de engano que por séculos devastou o mundo. E então começa o chamado reino milenar. Durante 1000 anos, Satanás será impedido de enganar as nações. Esse tempo é descrito como um período de paz e justiça, em que Cristo reinará com os seus. João continua dizendo em Apocalipse 24, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui vemos uma cena gloriosa. Os mártires, aqueles que não se dobraram diante da pressão do sistema do anticristo, aqueles que foram fiéis até a morte, agora são exaltados. A coroa da vida lhes é entregue, e eles participam do governo de Cristo sobre a terra. Imagine a grande inversão que acontecerá. Aqueles que foram desprezados, perseguidos e humilhados serão agora honrados diante de todas as nações. O reino milenar é o cumprimento de promessas antigas, anunciadas por profetas como Isaías, que disse: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Será um tempo em que a justiça reinará, em que a violência cessará, e em que o próprio Jesus governará com vara de ferro, trazendo ordem, paz e equidade. Mas perceba algo. João nos alerta que essa bênção será apenas para os que fazem parte da primeira ressurreição. Ele diz em Apocalipse 26, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Essa promessa é um convite à fidelidade. Muitos hoje se acomodam, vivem como se o presente fosse tudo, esquecendo que há uma eternidade em jogo. A palavra é clara. Somente os que permanecem fiéis até o fim, que não se deixam enganar pelas seduções do mundo, farão parte desse reino glorioso. E aqui está o alerta. Se hoje é tempo de graça, se hoje temos a oportunidade de nos arrepender e seguir a Cristo, não devemos desperdiçar, pois virá o dia em que a porta será fechada, em que a oportunidade cessará, e cada um terá de prestar contas de sua vida diante do justo juiz. Essa visão de João não é apenas sobre um futuro distante. Ela nos lembra que o mal tem prazo de validade, que Satanás não terá a última palavra e que os que permanecem firmes em Jesus já podem viver com esperança, porque a vitória está garantida. Quando os 1000 anos chegarem ao fim, a narrativa de João em Apocalipse 20 nos surpreende com um detalhe inquietante.
Satanás, que havia sido aprisionado no abismo, será solto por um pouco de tempo. A pergunta que muitos fazem é: por que Deus permitiria isso, depois de um período de paz e justiça sob o governo de Cristo? A resposta revela o coração do plano divino. Deus não força ninguém a amá-lo. O reino milenar será um tempo em que a justiça e a presença de Cristo governarão a terra, mas ainda haverá povos que, embora sujeitos ao governo do rei, não terão seus corações totalmente rendidos. Quando Satanás for solto, ele terá a oportunidade de provar quem realmente permanece fiel a Deus e quem apenas se submetia externamente. Apocalipse 27:8 declara: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Mais uma vez, o inimigo cumpre o papel de enganador. Ele reúne multidões de todos os cantos da terra, simbolicamente chamadas de Gog e Magog, lembrando a profecia de Ezequiel sobre a última rebelião contra o povo de Deus. O número de seguidores é descrito como areia do mar, mostrando que, mesmo após um tempo de paz, muitos ainda escolherão se rebelar. Isso revela a profundidade da natureza humana, sem transformação pelo Espírito Santo. Mesmo diante do governo justo de Cristo, corações endurecidos continuarão rejeitando a verdade, mas a rebelião será breve. Apocalipse 29 relata: E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. Sem batalha prolongada, sem resistência, o poder de Deus se manifesta de forma definitiva, consumindo todos os que se levantaram contra ele. E então, chega o momento mais solene de toda a visão: o juízo do grande trono branco. João descreve em Apocalipse 20:11: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Essa cena é majestosa e aterradora. O trono branco simboliza pureza, justiça e autoridade absoluta. Diante dele não há desculpas, não há esconderijo. João continua: E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Aqui está o momento em que toda a humanidade que rejeitou a salvação em Cristo comparecerá diante do justo juiz. Os livros são abertos, registrando as obras, as escolhas, os caminhos de cada um. Mas há um livro especial, o livro da vida. Apenas os nomes ali escritos serão poupados da segunda morte. Esse julgamento não é para os fiéis, pois estes já participam da primeira ressurreição e reinam com Cristo. O juízo do trono branco é para aqueles que escolheram viver sem Deus, que recusaram a graça e preferiram seguir seus próprios caminhos. É o fim da linha para todos que se afastaram do Criador. Apocalipse 20:14-15 conclui com palavras duras mas claras: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui vemos o destino final de Satanás, da morte e de todos que rejeitaram a salvação. O lago de fogo representa a separação eterna de Deus, um lugar de juízo definitivo de onde não há retorno. A morte, o último inimigo, é vencida para sempre. A vida eterna dos santos e a condenação dos ímpios são estabelecidas de forma irrevogável. Essa visão poderosa nos chama a refletir profundamente. De que lado estaremos naquele dia? Nossa vida está registrada no livro da vida? Estamos prontos para nos apresentar diante do trono do juiz que vê todas as coisas? Hoje ainda é tempo de graça. Hoje ainda é possível escolher seguir a Cristo, abandonar o pecado e viver em santidade. Mas esse tempo não será eterno. A palavra nos alerta que haverá um dia em que cada um dará contas de si. Por isso, a mensagem de Apocalipse 20 não é apenas sobre o futuro distante. Ela é um chamado urgente para o presente. É o convite de Deus para que despertemos, para que não nos deixemos enganar pelo inimigo e para que firmemos nossa fé no Senhor que já garantiu a vitória. O final dessa visão não é apenas sobre juízo, mas sobre esperança. Após o trono branco, João nos mostra no capítulo seguinte a criação de novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor,
nem lágrimas, nem morte. Esse é o destino reservado aos que permanecem fiéis. E você, está pronto para esse dia?